Com o Nuno Rogério, no último programa antes de uma pausa para férias, regressas a 18 de agosto. É verdade. Olá, Nuno. Olá. Muito boa noite. Ora bem, durante décadas o Japão e a Suécia foram vistos como países que privilegiavam a diplomacia, a descrição, mas, como sabemos, o mundo mudou, ambos decidiram reforçar uma área que até agora nunca colocaram no centro da sua estratégia. O que é que leva estes dois países, tradicionalmente pacíficos, a criarem serviços nacionais de informações, precisamente agora? Acha que está sempre doente? Usa o Dr. Google mais do que devia? Perde-se nas dicas e conselhos de saúde pelas redes sociais? Então o podcast Consulta Aberta é para si. Sou a Margarida Santos, sou médica de família e todas as segundas convido especialistas de diferentes áreas para responder de forma simples e descomplicada a todas as suas dúvidas sobre saúde. Pode ouvir o podcast em todas as plataformas e também no site da SIC Notícias e do Expresso. Uma espécie de versões, digamos, nipónica e sueca da CIA, portanto, serviços de informações externos, porque eles já tinham um serviço de informações internos ligados à polícia, portanto, estamos a falar de serviços externos. Eu diria que no caso do Japão, vamos ver mais daqui a um bocadinho, mas o Japão que foi hoje vítima de um tremor de terra imenso, que também preocupa os serviços de informações, porque os desastres naturais são uma nova disciplina das informações estratégicas, Sim. Saber quais são as consequências dos desastres naturais, ou qual é a potencialidade de um país para sucumbir a desastres naturais e o que é que deve fazer. Mas dizia eu que este terremoto no Japão vai ser continuado por um terremoto político. Daqui a 3 dias vai ser anunciado esse tal serviço, vai ser anunciado, não, vai começar a funcionar esse tal serviço, mas vamos começar pela Suécia. A Suécia realmente, como tu disseste, tinha uma tradição, até entrar na NATO, depois do conflito da Ucrânia, tinha uma tradição eu não diria só de pacifismo, mas de, digamos, não intervenção em conflitos, que durou praticamente 200 anos. Uma tradição que, obviamente, veio depois de a Suécia já ter sido um grande poder europeu, mas a verdade é que a Suécia entendeu que precisa urgentemente de um serviço que possa perceber o mundo, que possa dar informações sobre o mundo e não apenas informações abertas. Ou seja, não apenas abrir um jornal ou abrir um boletim e saber, ou consultar a Clara de Sousa e dizer o que é que ela disse hoje para sabermos o que é que se passa. Não, são informações também classificadas, portanto, que se usam através de agentes, através de equipamentos eletrónicos, através de formas clandestinas de obter informação. E, portanto, a decisão foi a de criar um serviço que vai entrar em funções daqui a poucos meses, chama-se o UND, é o Serviço de Informações Externas. A primeira diretora, em princípio, será a senhora que vais ver aqui, que os espectadores vão ver aqui, a senhora Annika Brandstorm, que foi até há pouco tempo Conselheira de Segurança Nacional do Governo e que se transformou na grande arquiteta de transformação deste serviço. Ela está aqui com o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros do Qatar, há poucos meses. Mas o grande cérebro, digamos, deste serviço é um homem que alguns conhecem. Eu, por acaso, conheci-o quando ele veio cá ainda no tempo em que Cavaco Silva era Primeiro-Ministro. É o antigo Primeiro-Ministro da Suécia, o Carl Bildt, que nos aparece aqui a refletir. E ele é o homem que terá chegado à conclusão de que a Suécia não podia deixar de viver sem um serviço que lhe permitisse compreender o mundo em zonas estratégicas através de informações que não eram informações públicas e abertas. Do fim de uma certa ingenuidade também. Portanto, se quiseres, acabou a era da inocência e chegámos a uma outra era em que todos estes países tiveram que despertar violentamente. O segundo país, obviamente, é o Japão. O Japão, como sabes, vem de um longo traumatismo provocado pela sua política durante a Segunda Guerra Mundial e decidiu agora criar realmente um serviço, chamam-lhe Serviço Gabinete Nacional de Informações, em japonês Kokajou Kyuku. E trata-se de, temos aqui este mapa, à esquerda, como é que era o sistema dos serviços, estavam desligados, os serviços internos, os serviços, digamos, de telecomunicações, os serviços policiais, os serviços contra-terroristas, estavam separados e agora vão passar a estar todos coordenados por um serviço central, que é este gabinete, que não vai apenas coordenar, vai também dar tarefas, vai fazer um novo equipamento, um novo recrutamento, que aliás já começou há um ano, e portanto vai transformar-se, como alguns dizem, numa espécie de CIA japonesa. E temos aqui o primeiro diretor, ele já é diretor, chama-se Kazuya Hara, é um homem que é uma lenda dos serviços de informações japoneses, está aqui com o diretor do FBI, americano.
e o FBI está a dar um grande apoio, assim como a CIA, a este novo serviço, mas é um serviço que não é uma réplica nem da CIA nem do FBI, é um serviço japonês. Exatamente, adaptado à realidade japonesa. Exatamente. Volodymyr Zelensky regressou a Washington numa altura decisiva para a Ucrânia. Ele leva pedidos concretos, mas também a necessidade de convencer os aliados de que o apoio não pode acabar. Nuno, esta visita pode representar um verdadeiro recomeço nas relações entre Kiev e Washington? É o que os diplomatas em Washington dizem, que é o famoso reset, quer dizer, partimos de uma situação que chegou a ser quase desastrosa para uma situação nova. É evidente que ele não é a única pessoa que hoje se deslocou a Washington para contactos de alto nível. Temos também o Sr. Netanyahu. As reuniões entre Zelensky e Trump e Netanyahu e Trump demoraram tempos diferentes, o que também pode significar alguma coisa. No caso de Trump e Zelensky demoraram 70 minutos e no caso de Trump e Netanyahu demoraram 90 minutos. No primeiro caso, as coisas correram extremamente bem. No segundo caso, depende a quem perguntares. Há mais discordâncias neste momento entre os Estados Unidos e Israel em vários pontos do que entre os Estados Unidos e a Ucrânia, o que é uma coisa espantosa, tendo em conta o que se passou há uns meses atrás. Tens aqui uma fotografia interessante deste encontro. Tu vais ver quem é a pessoa que falta aqui. A pessoa que falta aqui é o J.D. Vance. J.D. Vance não está. Como sabes, o J.D. Vance foi quem criou aquele episódio. Protagonista daquele episódio, como tu lhe chamas. Dominação de Zelensky na Casa Branca. Tens aqui praticamente todo o pessoal político em torno de Trump e, sobretudo, a brilhar com uma alta estrela, o Marco Rubio, que aparece ali só uma parte da sua cabeça, o secretário da Defesa, agora chamado secretário da Guerra, o Peter Hegseth, e o comandante em chefe das Forças Armadas, o general Dan Kane, que nos aparece ali e que está a tapar uma pessoa que é o senhor Steve Witkoff. O senhor Steve Witkoff não aparece aqui. Se eu te mostrasse outra fotografia, vias o Witkoff projetado num espelho, mas ele esteve ali. A reunião é uma reunião que teve, mais uma vez, uma promessa de Donald Trump. Os ucranianos vão receber novos mísseis Patriot, quer através de arsenais que já existem, quer através do fabrico pelos próprios ucranianos. Os ucranianos vão fazer os novos mísseis Patriot num território, ou digamos assim, num terreno. O território já daria a entender onde é que era, mas num terreno que será secreto. É uma fábrica, essa fábrica já está instalada. É preciso ainda tratar de algum problema de materiais e de patentes, mas tudo isso terá ficado já aqui resolvido. Mas dentro da Ucrânia? Pois, ou fora por da isso Ucrânia. É terreno ou território, pode ser num sítio, digamos, próximo de uma fronteira. E pode ser que alguns dos componentes sejam feitos fora da Ucrânia. E que cheguem ali. Seja como for, a Ucrânia está neste momento em conversações. O Zelensky falou ainda de três pontos importantes. Por um lado, explicou a Donald Trump o que é que sabe, ele aliás tinha dito isto numa entrevista à Sky News, ele explicou o que é que sabe sobre a posse destes mísseis por outros parceiros, portanto sabe a quem é que pode bater à porta e a quem é que não pode bater, ele disse isto com precisão, portanto conhece, ele diz, eu que sou um homem que venho de outra área, tive que estudar tudo sobre mísseis e antimísseis. Depois disse uma outra coisa importante, falou a Donald Trump sobre o Irão, veio reiterar que o Irão tem uma cooperação com a Rússia, terá dado talvez menos informação do que aquela que disse que iria dar, mas pronto, mas essas são as regras do jogo, e veio dizer que o Irão já ataca a Ucrânia há muito tempo. É isso que também diz aqui na entrevista com o homem da Sky News. E depois uma terceira coisa, foi-lhe perguntado, vocês precisam mais de soldados ou de drones? E ele veio dizer, e também já tinha dito isto nesta entrevista, precisamos de duas coisas. Precisamos de soldados para patrulhar as fronteiras e para impedir infiltrações humanas. Mas os Estados Unidos têm margem para dar resposta a estes pedidos? Eu acho que há alguma margem para dar resposta. Aliás, o Trump fez um grande elogio à capacidade ucraniana neste momento, quer defensiva, quer ofensiva, mostrando-se surpreendido, e falou-se também nos processos de paz. Mas aquilo que foi dito nos processos de paz foi isto: a Rússia só cede se sentir poder. Se não sentir poder, não vai para a mesa das negociações. A nível nacional, o Ministro da Administração Interna está sob intensa pressão quando se exigem esclarecimentos e ele insiste em dá-los no seu próprio tempo. Sabemos que a responsabilidade política... Sei que amanhã vai decidir quando é que vai falar. A responsabilidade política, como se sabe, não espera pelas decisões judiciais. Exatamente. Para evitar este tema de ser usado, como tem sido no combate político, não seria de esperar que o Luís Neves já tivesse prestado esclarecimentos? Ele não está a demorar demasiado tempo a fazer. Eu acho que alguém devia ter falado. Eu acho, sinceramente, que quem devia ter falado era o Procurador-Geral da República ou o Ministério Público, alguém pelo Ministério Público. Não podia ser nem a Judiciária, porque isto é um caso interno da Judiciária. A Judiciária poderia dizer no fim qual era o resultado do inquérito interno.
caso do outro lado, ou da galera, como da se galera. diz. Agora, eu queria levar isto para um outro ponto que tem mais a ver com o espírito do nosso programa e que é o facto de eu ter praticamente todos os dias conversas com diplomatas que estão sobretudo na área da segurança, das informações, do contra-terrorismo, da polícia, e que me perguntam se isto é um caso sério para a estratégia de segurança nacional. E a minha resposta, invariavelmente, só me compromete a mim, porque é a minha análise. E eu digo sempre não, é um caso embaraçoso para Portugal, é um caso extremamente embaraçoso para Portugal internamente, mas que não compromete a estratégia nacional de segurança, não tem essa dimensão. Agora... Até porque ela não se esgota apenas no maio, é mais abrangente. Exatamente, mas só para te dizer que, entretanto, uma das coisas que me causa algum problema é que se tem falado muito, mas há uma certa opacidade no que toca a documentos oficiais. Se tu fores consultar, eu fui consultar sistematicamente os documentos oficiais da Polícia Judiciária, do DCAP e do Ministério Público propriamente dito, e repara, em nenhum destes documentos aparece a referência a 2 crimes de que nós costumamos andar aqui a falar: o crime de descaminho, artigo 335 do Código Penal, que daria 5 anos de prisão, e o crime de abuso de poder, artigo 382 do Código Penal. O primeiro é um crime é uma violação das chamadas providências públicas, o segundo é um crime de função. O segundo crime, sobretudo o abuso de poder, tínhamos que provar 2 coisas: que tinha havido um benefício legítimo para quem comete o abuso de poder e tem que haver um prejuízo a outrem. Ora bem, nada disto apareceu nos comunicados oficiais, portanto, grande parte das coisas que nós estamos a discutir, infelizmente, são inferências sobre documentos oficiais. E, portanto, por isso é que eu digo que quer no Ministério Público... Mas independentemente desses termos que usaste, há aqui algo que é incontornável. É que desaparecimento uma galera que não devia estar onde está, que foi dada a ordem de destruição, não foi. Mas mesmo aí, o problema é que é assim, mesmo aí nós só sabemos que aquele veículo foi encontrado naquela zona, que o que estava lá dentro já não era meio de prova, porque a prova já tinha sido carregada para o processo, e não sabemos em que medida é que aquilo foi autorizado ou não foi autorizado. Mas não podemos ser nós a dizer, tem que haver alguém que oficialmente explique. E isto está a causar não só um problema de interpretação dos nossos meios de comunicação social, mas internamente, porque tens um corpo diplomático que obviamente segue isso todos os dias. Claro. E isso é algo que para mim é preocupante do ponto de vista de um cidadão português que se preocupa também com a opinião que o corpo diplomático tem sobre Portugal. Vamos às rubricas, começando eu pus isto na porca da política porque há uma contaminação. Já é a segunda semana consecutiva que falas da porca da política. Eu prometi que sempre que houvesse alguma coisa sobre isso, eu trazia a porca da política. Mas trouxe isso porque assim, é um assunto que devia ser totalmente apartidário e que tem sido contaminado pelas estratégias dos vários partidos. E para além dos partidos, ainda temos Mas não são estratégias que acabam por nascer do silêncio? Também, mas houve uma coisa, mas não só do silêncio, também do desejo de alguém. Sim, admito que sim, mas também alimentadas pelo silêncio. Desejo. Mas para além dos partidos, sempre os mesmos, que são as maçonarias, as várias maçonarias. Sim, os poderes ocultos. Os poderes ocultos. Que nós achamos, as maçonarias já não são sociedades discretas. Não são, mas são demasiado discretas para o meu gosto. Uma vez um homem da maçonaria dizia-me assim, mas eu acredito em Deus, eu sou deísta, eu sou da maçonaria regular, e eu perguntei, mas então porquê continuar a referir-se não a Deus, mas ao grande arquiteto do universo? Não houve uma resposta. Mas pronto, isso é outra história. Nuno, vamos avançar para as rubricas, começando pelo barómetro, onde vemos quem sobe e quem desce. Quem colocas a subir? A subir, coloco firmemente a solidariedade europeia, sobretudo aérea, no combate aos fogos, que neste momento graçam por 3 grandes países da Europa, a Espanha, a Itália e a França, só que se descobriu também que os meios aéreos não são suficientes. Apesar de termos um continente extremamente desenvolvido e uma União desenvolvida, não há ainda uma estratégia suficiente para o uso de meios aéreos, e tudo isto tem que ser repensado. Portanto, não é só em Portugal que as coisas só se pensam depois de acontecer a catástrofe. A Europa precisa de uma nova política de combate aéreo. Uma verdadeira capacidade sem dúvida. europeia de combate aos fogos. E quem colocas a descer? A descer, a guerra de propaganda do Kremlin, que está a descer a grande velocidade. Começa aqui com uma canção que não dava direito ao Festival da Canção. Vamos ouvir só um bocadinho. É uma canção patriótica russa, com violinos e a elogiar o que é? Elogiar o míssil Sarmat, o míssil Satan, que promete destruir exemplarmente todos os inimigos da Rússia, a começar pelos Estados Unidos. Portanto, isto é a parte, digamos assim, positiva da propaganda para os russos. Mas o que é que achas que está a fazer com que esteja a perder a eficácia? Já lá vamos. Depois o que está a fazer é a realidade em si. A começar pelo Dia da Marinha em São Petersburgo, o Dia da Marinha russo.
é um dia de grande solenidade. Geralmente era marcado por grandes paradas, com contra-torpedeiros, não há porta-aviões na Rússia, mas porta-helicópteros, com submarinos a desfilarem nas grandes bases, quer as bases do norte, quer as bases do leste. Desta vez foi apenas Vladimir Putin, em São Petersburgo, que foi ver um submarino que estava pintado na parede. Muito pobre em comparação com isso. E mais pobre ainda, isto já está a ser alvo de escárnio e maldizer na Rússia, são estas lanchas que apareceram no Rio Neva, como sabes, é o rio que banha São Petersburgo. Estás a ver como é que foi esta parada? São umas lanchas, umas bandeiras, enfim, usando um plebeísmo pindérico. Sim. Não gosto de usar plebeísmo neste programa, mas foi aquilo que foi observado pelas pessoas que escrevem nos blogs. Depois, há também uma certa amargura com a China, que os propagandistas acham que não está convenientemente a proteger a Rússia. O senhor Patrushev, como sabes, é um dos grandes homens da segurança do Putin, veio dizer: nós ensinámos tudo à China, nós demos tudo à tecnologia, tudo o que eles sabem fomos nós, e agora? Foi patética esta entrevista. Depois tens, ainda no campo da propaganda, a Rússia contava com alguns países, como por exemplo com a Roménia, para poder penetrar nas instâncias do poder. A Roménia tem reagido à queda dos drones russos. Tu tens aqui uma suprema humilhação, que é o embaixador russo na Roménia, que foi levado a uma sala onde estavam os restos dos drones abatidos. A Roménia abateu 4 drones nos últimos dias. Tiveste também as más surpresas internacionais e nacionais no campo da propaganda. Tens ali, no caso americano, grandes propagandistas para o Kremlin foram passando para o outro lado, o Pastor Burns, o Ben Shapiro, o general Kellogg, agora o Lawler Loomer. Depois tens antigos dirigentes das antigas repúblicas da União Soviética, tens ali o Cazaquistão, tens o Azerbaijão, tens a Geórgia, depois tens o presidente da Polónia, tens o presidente da Hungria, o novo primeiro-ministro da Hungria, tens um dos candidatos do Rassemblement Nacional em França, tens até os homens da AfD na Alemanha, todos eles hoje a distanciarem-se de Moscovo, como, no fundo, Moscovo sendo uma espécie de anti-Midas, ou seja, tudo aquilo em que toca não se transforma em ouro, mas noutras coisas. E depois tiveste, obviamente, para a propaganda também é mau, esta história dos ataques de longa distância. Tu vês aqui um gato a olhar para os ataques, no fundo, a própria população russa percebe o que é que está a ser perdido, e tens a resistência ucraniana, que também foi má para a propaganda. Tens aqui uma autoestrada com redes a proteger essa autoestrada, mas apesar disso ainda se canta vitória na Duma, claro, no Parlamento. Em voz mais ou menos baixinha, um bocadinho trêmula. Putin, победа! Com pouco entusiasmo, não é? Com pouco entusiasmo. E por tudo isto está a descer. Continuando em contagiados, o reforço da defesa já não é apenas uma questão militar, não é também uma oportunidade para a indústria e para a economia. Terá Portugal capacidade de aproveitar o momento? Sem dúvida, nós precisamos de aproveitar o momento. Eu espero que a partir de setembro começamos a ter boas notícias para as empresas portuguesas de defesa, empresas privadas, empresas cooperativas, empresas pequenas, médias e grandes. Nós temos, por exemplo, aqui um produto de uma empresa portuguesa, é o Mega Drone Petra, do Inesctec, mas há muitas outras que podem colaborar no esforço de defesa, não é apenas com fragatas italianas, com aviões vindos de países europeus ou americanos, ou com carros blindados também vindos de fora. As indústrias portuguesas têm que colaborar no esforço de defesa e precisam de ser chamadas a isso. Em relação aos contagiados, queria também mostrar esta imagem. Esta imagem é uma emergência longínqua, uma patrulha portuguesa na cidade de Mbaiki, na República Centro-Africana. Os portugueses continuam a assegurar uma paz muito tenue nesta República, são sempre chamados, sempre que há um problema, porque eles são a força de reação rápida. É verdade. No Confidencial, há sinais que passam despercebidos, mas que ajudam a perceber como os Estados hoje em dia preparam respostas muito antes de as tornarem públicas, não é? É verdade, olha, só para dizer que os sauditas não esquecem este ataque, já se deu, enfim, alguns dias. A maior fábrica mundial de processamento de estabilização de petróleo bruto, da Aramco, em Abqaiq. Temos ali as primeiras imagens que apareceram de satélite do resultado do ataque. A fábrica parou, mas os sauditas não esquecem isto. É um ataque de origem iraniana e os sauditas não esquecem, apesar de neste momento estarmos num momento de grande tranquilidade no Golfo, não é? Sim, mas espera-se uma resposta de alguma forma. Depois, mas não se anuncia a resposta. Não se anuncia a resposta. Não se anuncia a resposta. E às vezes até nem se anuncia o que se fez. Exato.
depois de já ter sido feito. Queria só mostrar aqui este homem, é o homem que, como tu sabes, atentou contra uma marcha pacífica em Berlim, depois foi abatido, pensou-se que ele era um lobo solitário, mas foi-se agora descobrir que no seu telemóvel estavam muitas instruções do Daesh e chegámos à conclusão que o próprio BKA, portanto a judiciária alemã, fala em cerca de mais de 400 homens que estão sob vigilância. Porquê que este não estava? Não sabemos. Ele é aqui elogiado de uma maneira... Estava sinalizado. Ele estava sinalizado, mas não em relação às suas intenções imediatas. Isto aqui era um elogio que foi feito por um dos organizadores da Flotilha de Gaza, que é um bocadinho ambíguo, que diz, isto era um jovem, com os seus olhos, o mundo era demasiado grande para os seus olhos, etc, etc. Pronto, mas isso é outra história. Fechamos com o Pensador e com uma frase de Shakespeare, escrita há mais de 4 séculos, mas continua a merecer reflexão. Eu acho que sim, e isso se aplica a tantas situações. Repara, a frase é do Rei Lear, 4 ato, primeira cena, é assim: esta é a praga dos tempos, em que os loucos governam os cegos. Diz tudo, uma frase curta que diz tudo. Nuno, ficamos por aqui, boas férias. Muito obrigado e boas férias também para ti, e havemos de nos ver a seguir. Em setembro, os Jogos de Poder regressam a 18 de agosto. Muito obrigada. Deus.